Bom dia, quarto ano. Vamos falar hoje de história. O Brasil foi governado por regentes. Nós tivemos muitos regentes no Brasil, né? Para começar, o nosso primeiro regente que governou o Brasil foi o imperador Dom Pedro I. Dom Pedro I deixou o Brasil e entregou o trono a seu filho, que tinha 5 anos, até que Pedro de Alcântara tivesse idade para governar. O Brasil foi administrado por várias regências. Nós tivemos a regência Trina, foi a primeira. Regência Trina, provisória. Depois, regência Trina permanente. Regência Una, do padre Diogo Antônio. E regência Una de Araújo Lima. Que durou de 1837 a 1834. Então nós tivemos essas regências: a Trina provisória, a Trina permanente, a regência Una do padre Diogo Antônio e a regência Una de Araújo de Lima. O período das regências das regências unas foi muito agitado. Nele ocorreram várias revoltas. Essas revoltas foram provocadas pelos impostos elevados, pela dificuldade das províncias para comercializar seus produtos e pela pobreza da população. Acompanhe. Então a gente vai ver que houve essas revoluções, como até hoje a gente vê pessoas lutando pelo seu direito, porque naquela época quem tinha dinheiro era só quem tinha fazendas, quem tinha título, e as pessoas que eram desfavorecidas, como os plebeus, viviam à mercê do imperador, à mercê do rei. Então tudo isso fazia com que essas pessoas passassem por dificuldade. Começaram a fazer as revoltas, as revoluções. A cabanagem que ocorreu de 1835 a 1840 no Pará. Os revoltosos eram formados por escravos e mestiços, explorados pelos grandes fazendeiros, alguns comerciantes e fazendeiros descontentes com o governo. Então, eram mais os escravos, porque eles passavam por situações muito difíceis, e pessoas que viviam também em terrinhas pequenas, que não tinham condições, certo? Balaiada, que ocorreu de 1838 a 1841 no Maranhão. Essa revolta foi contra o governo escolhido pelos regentes. Homens livres, pobres e escravos se rebelaram contra grandes fazendeiros e autoridades. Naquela época os fazendeiros eles tinham mais poder, eles que decidiam, porque eles tinham um poder aquisitivo melhor do que muitas pessoas nessa cidade. Eles tomaram a cidade de Caxias, mas foram derrotados em 1841 pela tropa do governo. Tivemos também a Sabinada, que ocorreu de 1837 a 1838. Esse movimento foi fundado pelo médico Francisco Sabino Vieira e teve a participação de intelectuais e comerciantes descontentes com o presidente da província da Bahia. A repressão foi violenta, cerca de 1.300 pessoas foram mortas e quase 3.000 foram presas. Tivemos também a Guerra dos Farrapos, que ocorreu em 1835 a 1845. A revolta ocorreu na província do Rio Grande do Sul. Tinha como objetivo separar a província do restante do país, pois os fazendeiros de gado estavam insatisfeitos com altos impostos e com o governo escolhido pelos regentes. A revolta durou 10 anos e terminou somente em 1845. Para estabelecer a ordem no país e resolver as questões políticas em 1840, foi antecipada a
a maioridade de Dom Pedro Alcântara, de Pedro Alcântara. Então, com 15 anos de idade, ele assumiu o trono. O segundo reinado ocorreu em 1840 a 1888. Em 1840, Pedro Alcântara assumiu o poder com apenas 14 anos de idade e recebeu o título de Dom Pedro II. Esse período ficou conhecido como Segundo Reinado. Dom Pedro II foi preparado durante toda a sua juventude para ser o imperador. Estudou e viajou pelo Brasil e outros países. Informou-se sobre todas as novidades que aconteceram na Europa e nos Estados Unidos. Então ele estava preparado para assumir o Brasil. Então essas revoltas foi contra muita coisa, minha gente. Eles passaram por muitas coisas, por isso que eles se revoltaram e fizeram essas revoluções que duraram muito tempo. Vocês irão fazer a atividade do caderno na página de história. Vamos lá. Vão pesquisar sobre as regências do Brasil e copiar no caderno de história. E sobre as revoltas que houve. Você vai pesquisar sobre a Balaiá, Cabanagem, Sabinada e outras, Guerra dos Farrapos. E vocês irão fazer uma síntese dessas revoluções, certo? Não esqueçam de realizar essa atividade. Beijos!